elogiável, que a gente fala muito quando ele é birrento e tal, foi o comportamento do Gabigol. Quem chama o Sampaoli para a roda é o Gabigol. E antes, na hora que ele foi substituído, né? E quando ele foi substituído, ele, nas vaias, pela substituição, ao invés dele fazer bico, de estar saindo do jogo, etc. E já podia... Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né? Sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu o Grêmio aí por 1-0 e avançou para a final, né? E a pergunta que está se falando é que é a polêmica, né? Para mim, não é polêmica. O pênalti foi bem marcado para o Flamengo, que é óbvio que se não fosse o pênalti, possivelmente o jogo terminaria 0-0 e o Flamengo se classificaria do mesmo jeito. Mas a polêmica é, foi pênalti na sua opinião? Para mim, não, para mim foi pênalti. Mas para algumas pessoas não foram, né? Então eu quero saber a tua opinião. Vambora com mais um vídeo aí sobre o nosso Flamengo classificado para a final, que vai enfrentar o São Paulo de Dorival Júnior. É, Dorival Júnior. Pô, podia estar no Flamengo. Mas é isso aí, vambora aí. Mais um vídeo, mais um react. Vai deixando seu like e o seu comentário também se foi pênalti ou não. Crédito aí a ESPN no Brasil. E vambora com mais um vídeo, nação. Tamo junto aí. O assunto é pênalti, eu tenho lá minhas ressalvas, porque o Lugano, ele fica desesperado com os pênaltis que acontecem hoje, mas muito em função disso. Ninguém jogou bola. A Renata Ruel, acho que falou isso também, os árbitros precisam jogar bola um pouquinho. Como é que é subir numa bola ali na defesa, no escanteio, assim, com o braço preso, colado, sabe? E aí... E a falta de critério também, né? Total, é isso que precisa acontecer. Ontem eu estava vendo, acho que o Calçade no Linha, aí é uma coisa que eu também compartilho. Tem que botar o negócio, bateu na mão, é pênalti, pronto. Não interessa se foi intenção, bateu, aí o atacante vai começar a entrar na área e até procurar, assim, dar o toque no lateral. Se já não faz, né? Então, mas você tem uma regra. Você tem que ter uma regra definida, um procedimento. Essa mão na área está completamente aberta. Não tem. Ninguém sabe direito o que Mas a FIFA já fez e já mudou, Renato, já foi, já voltou. Então então o Renato, a própria FIFA não dá orientação. Ele tem exemplos. Eu sei que o Grêmio está ali na bronca e vai recorrer, vai protestar lá na CBF e tal, dando exemplos. Contra o Bahia eles tiveram um exemplo, que aí não foi pênalti. O Atlético Paranaense lá em 2019. O Grêmio tem uma série aí que ele já está elencando, eu acho que ele vai mandar tudo para lá. E muito é isso que o Renato, a gente às vezes acha até engraçado, curioso o jeitão do Renato, mas muito verdade, é que os caras não jogaram bola. Parece que não, mas não é só aqui no Brasil, sei. Mas mesmo, independentemente da regra, que lá não está escrito, se bateu ou não bateu, aí você pode ter. Isso aí na Inglaterra talvez não fosse marcado pênalti. Não seria. Então aqui tem que ter uma orientação para esse tipo de lance. E aí sim, vem do CNM. Gente... Esse negócio de antinatural é muito, não dá. Então, a orientação é o seguinte, bateu na mão em pênalti, não tem discussão. Mas isso é um absurdo. Mas cada hora vocês analisam de um jeito. Essa é porque o cara estava com o braço assim, da axila para cá, que não é ombro, não sei o que, a outra... Então, não tem critério, fica acontecendo isso aí. Acho assim... Ainda bem que, na minha opinião, o Grêmio não perdeu a classificação por causa disso. Né? Mas e se fosse? Olha o tamanho do prejuízo. O Grêmio perdeu com 2-0 que tomou em casa. Exatamente. E um vareio de bola. Não, exatamente. Aliás, curioso, né? Os melhores jogos do Grêmio contra o Flamengo, recentemente, foram, embora tenha perdido os dois, um de 3-0, foram no Maracanã. Porque... se ele jogasse o que jogou ontem lá no Sul... teria trazido um resultado muito diferente. Lá tomou um vareio mesmo, tomou um chocolate. Pois é. Não viu a bola. Por isso, assim, não saiu por causa disso. Mas pode sair, a gente vai ter uma final agora, né? Flamengo e São Paulo, um pênalti desse tão questionável e tal, pode decidir um título importantíssimo. Estou chegando à conclusão que o VAR só adianta em casos de agressão que passaram desapercebidas. Porque impedimento, às vezes, muitas vezes a gente fica na dúvida, mesmo com as tais linhas tracejadas. Pênalti, a gente sempre fica na dúvida, cada um continua tendo uma opinião diferente da outra pessoa que está analisando o mesmo lance. Então, serve para pouco. Você viu esse lance do Lucas aí, agora mostraram um outro ângulo que o VAR não tem. Ok, a gente acha que não, outro acha que sim, mas o corintiano pode falar, tá vendo? Pegou na mão sim, pegou, e aí o VAR não tinha essa imagem.
Então, para que adiantou? Não estou dizendo que foi uma A coisa mão, continua mas, enfim, aberta do mesmo jeito. Aí não dá. Ele veio para resolver esse tipo de problema e evitar ao máximo injustiças. Mas na medida que se marca um pênalti assim, que no futebol quem gosta, quem brincou um pouquinho não marca, aí fica difícil. Você pode causar uma grande injustiça, sim. Zinho, pela tua cancha, te convenceu o abraço coletivo ali no final? Uma certa demonstração de, não sei se apoio é o termo certo, mas de que eles estão ao lado ali também do treinador, estão apoiando também o treinador, depois de dias tão turbulentos? Assim, eu entendo como uma questão dos atletas, os líderes, né? Que você vê nitidamente, né? Que o Arrascaeta chama todo mundo para ir lá para o banco, para comemorarem juntos, né? E trazer uma paz. Eu acho válido, acho importante. O que ele tomou de tapa na careca, hein? Assim, mas eu não quero dizer que essa situação vá me dizer que ele tem um ambiente bom com todos os atletas. Porque o próprio Arrascaeta que fez o gol e veio agora ali para comemorar com todo mundo, quando foi substituído no final de semana, foi embora para casa. Rapidamente. Ele, Everton Cebolinha, é o noticiário que circulou. Assim, é temperamento, é difícil, é um grupo muito grande, é um grupo de muitas estrelas, de vitoriosos, que já tem uma certa... um tempo de trabalho nesse clube, um espaço conquistado com muito mérito, e é o treinador que está chegando, e ele na entrevista coletiva, isso me convenceu o que ele falou. Não é o que ele quer ainda, e vem muito de acordo com o que eu achei do jogo. Fez um jogo de uma entrega maior, de uma disputa maior, mas ainda não é o Flamengo que a gente sabe que pode jogar muito melhor. De repente o Flamengo que jogou o primeiro jogo contra o Grêmio lá, aquela qualidade técnica. Isso precisa de tempo de treinamento, do treinador entender também que ele ama o modelo de treinar, ama o modelo de ajustar, mas que em certos momentos ele pode se apaixonar pelo jeito que os jogadores sabem jogar, que os jogadores estão acostumados a jogar. E aí esse casamento acontecer, que para mim ainda não aconteceu. Eu acho, Pascoal, Prihalzinho, que elogiável, que a gente fala muito quando ele é birrento e tal, foi o comportamento do Gabigol. Quem chama o Sampaoli para a roda é o Gabigol. E antes, na hora que ele foi substituído, né? E quando ele foi substituído, nas vaias, pela substituição, ao invés dele fazer bico de estar saindo do jogo, etc., e já podia rolar uma vaia até por ele estar saindo. Ele fez isso com o Rogério e com o VP também. O Gabigol teve a mesma atitude mas com os eu dois. acho assim, quando ele faz bico, chuta, quer ir embora, briga com o Braz, etc., a gente condena, então... Ontem eu achei que foi legal, sim, ele saiu, foi lá, leva a faixa de capitão, integra com a Arrascaeta, volta. Eu acho que ele percebe ali, né, pelo barulho, que podia rolar uma vaia. Talvez o torcedor não querendo que ele saísse. Daqui a pouco ele vai, na hora que ele está saindo, ele vai ver o sinal ali. Aí o torcedor começa a reclamar, ele aplaude. Apoia o time, apoia o homem e tal. E na comemoração, o Arrascaeta não vai para cima do Sampaoli, não é ele que abraça, né? Ele faz o grupo dos jogadores... E aí o Gabigol olha e vê que o São Paulo tá de lado, puxa ele lá, eu acho que... Inclusive, mas me chamam a atenção, nessa substituição. Não é o Pedro que entra no lugar do Gabigol. Não, é o Luiz Araújo que entra. E o Arrascaeta vai pro meio. E o torcedor não é que tá vaiando o Gabigol, que não fez um grande jogo. Ele é fundamental, ele é importantíssimo. Eu acho o Gabigol um jogador que é a cara do Flamengo, ele merece, né, ser o ídolo por tudo que ele já conquistou, mas às vezes não joga bem. E esse jogo ele não estava bem. Eu acho que a substituição, a torcida reclama, e com razão, porque não é o Luiz Araújo, é o Pedro que tinha que entrar. Tanto é que depois ele faz a substituição correta, né? Ele arruma aquilo que no início ele, para mim, não fez errado nesse movimento. Aí o Gabigol vai em apoio a ele, porque entende que não estava bem no jogo e, de repente, está dando uma moral pro treinador. De repente, também não foi o Pedro que entrou no lugar dele, que depois entra no jogo, né? E tem o pênalti,
que se o Pedro está em campo, quem ia bater novamente, como foi contra o São Paulo, seria o Pedro. Sim. Mas como tá o Arrascaeta, foi na hora da substituição, né? Depois que o Gabigol saiu, o Arrascaeta foi e bateu de maneira correta e fez o gol para o time do Flamengo. Mas ele gosta de ser autoral, né? Esse gesto... A substituição óbvia não pode acontecer, né? Quem? Saiu o Gabigol, entrar o Pedro, não pode acontecer. São Paulo? Ele tem 33 jogos no Flamengo, 33 escalações diferentes. Nesse caso, você acha que é birra pelo que aconteceu com o Pedro ou pela essência do São Paulo mesmo de nunca fazer a substituição óbvia? Às vezes o São Paulo pensa muito diferente do que a gente pensa. Por exemplo, quando ele tira um centroavante ontem, ele abriu um jogador pelo lado do campo, ele começou a deixar a bola muito mais com o time do Grêmio. Ele tomou pressão. E começou a deixar a bola com o time do Grêmio. Ele percebe isso, como o Zinho brilhantemente E depois percebe. O que ele fez? Você sabe que eu sou muito fã do Zinho, né? Ele tirou o Bruno Henrique e bota o Pedro. Ele tirou o Bruno Henrique para botar o Pedro. Ele percebeu que fez errado. Ele percebeu. O que ele queria era ter mais posse de bola no meio campo com a Arrascaeta para liberar 2 homens de beirada entrando em diagonal. Ele viu que não deu para fazer, ele tirou. Ele já começa o jogo com o Bruno Henrique como centroavante, outra vez, abrindo o corredor para o Gerson. O Bruno Henrique foi jogar de centroavante de novo, ontem. E o Bruno Henrique, eu acho um desperdício, hein? Sim. Acho um desperdício. Ter a explosão, a velocidade, a qualidade de chegada ofensiva do Bruno Henrique, eu acho que você tem que aproveitar melhor o lado do campo com ele. Se for para usar por dentro, você tem outro jogador, que é o Pedro, né? Aí o Zinho, de maneira brilhante, interpretou, como eu também interpretei, de que forma? Errou na primeira, vou consertar rapidinho que eu perdi toda... Os volantes estão jogando tranquilos, os zagueiros estão saindo, e aí eu vou perder o meio campo também. Aí, pumba, botou o Pedro. Entendeu? Percebeu que estava dando conforto para o time do Grêmio. O Grêmio poderia crescer no jogo, e como cresceu nos momentos. Mas aí é o Sampaoli, ele pensa diferente do que a gente pensa. A gente pode pensar um jogo assim, ele pensa um jogo diferente. Tanto que ele muda toda a partida do Flamengo. Muda, e a gente eu acho que vamos continuar com dificuldade. Eu achei que o Alan ia ser titular dele, tá? Aí ontem, quando sai o Gabigol ali, primeiro entra o Thiago Maia. Depois vai entrar o Alan lá na frente junto com o Pedro. Na verdade, seja dita, o Alan ainda não mostrou futebol no Flamengo. Então, não é o cara ainda. Tá na fase final. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo venceu o Grêmio aí, está na final. Essa final agora, diante do São Paulo, vai ser uma final muito boa de assistir, né? Sinceramente, obviamente que o São Paulo atualmente joga um futebol melhor e um futebol mais vistoso que o Flamengo. Só que o Flamengo ele tem um poder de crescimento muito maior do que o São Paulo, né? Óbvio que a gente espera que o Flamengo consiga desempenhar um bom futebol, né? A gente pode ter algumas partidas aqui, poucas partidas de parâmetro, né? Que o Flamengo fez na era São Paulo, como o do Grêmio no jogo de ida e contra o Fluminense na Copa do Brasil. Essas, para mim, são as partidas de parâmetro que o Flamengo pode ter para o restante da temporada. Só que é aquilo. Isso vai depender muito dos jogadores. Não adianta o técnico passar uma instrução e os jogadores dentro de campo não cumprir, né? Então isso parte muito do próprio jogador dentro de campo, né? Eu tô vendo algumas notícias na internet, que dessa vez agora, né, que já que o Flamengo foi eliminado da Libertadores, os jogadores fizeram tipo um pacto, vamos dizer assim, né, para buscar o Brasileirão. Eu acho que não é tarde ainda, né? Tem um turno inteiro ainda para buscar, entendeu? Um turno inteiro, só que a vantagem do Botafogo que é 15 pontos são 5 rodadas. Então isso pode complicar muito, 5 rodadas. Então pro Botafogo são 14 rodadas ainda, né? Então o Botafogo tem mais 14 rodadas para poder disputar. Lembrando que ainda tem confronto direto com o Flamengo, Palmeiras, o Botafogo vai enfrentar todos os times, né? A maioria dos jogos vai ser no Rio de Janeiro, né? Então o Botafogo vai enfrentar o Grêmio, Palmeiras, Flamengo no Rio. Flamengo no Rio é normal, né? Mas Palmeiras, Grêmio. Então eu acho que nesses jogos de confronto direto, caso o Botafogo perder e o Flamengo conseguir emendar uma sequência boa, o Flamengo pode tirar proveito disso, né? E daqui a um mês tem a final da Copa do Brasil. Eu espero que até lá o Flamengo se prepare bem e consiga conquistar esse título, né? Não sabemos quem vai ser o mandante, né, do jogo de ida e do jogo de volta. Isso a CBF vai definindo, mas as datas da final a gente já sabe, né? Vai ser dia 16 e
vai ser 2 domingos seguidos, né? Dia 16 de setembro e... Não, 16 não. 17 e 24 de setembro. Beleza? Tamo junto.